Hebreus 12, a partir do verso 6. Ok? Vamos falar sobre mais uma das necessidades do indivíduo. Lembra que a gente começou a falar alguns meses atrás, mês passado, aliás, sobre as necessidades, 6 necessidades do indivíduo, né? E hoje nós vamos então encerrar essa série de pregação falando sobre essa necessidade, a necessidade de disciplina. E a gente tem uma compreensão errada sobre isso. Essa palavra disciplina, geralmente a gente entende ela de uma forma errada. A gente associa a palavra disciplina a castigo. Então nós vamos entender melhor o que Deus está falando, porque o castigo é um elemento, a punição é um elemento da disciplina. Mas a disciplina em si não é castigo, tá bom, gente? Então vamos ler? Vamos lá? Porque o Senhor corrige a quem? Qual é a palavra tônica ali? Forte? Olha lá, ó, ama. E açoita a qualquer que recebe por filho. Essa palavra é forte, né? Açoita, né? É para disciplina, olha aí, que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Qual é a palavra tônica aqui? Filhos. Mas se estais sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois e não bastardos. A palavra tônica aqui é bastardos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne. Então o autor de Hebreus está escrevendo a igreja, ok? Então ele está fazendo uma comparação. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam. E os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, está falando de Deus, ok? Ao Pai espiritual, e então viveremos? Aí ele vai dizer, qual é aí a tônica? Pai espiritual. Pois eles nos corrigiam, ele está falando dos nossos pais terrenos, por pouco tempo, nossos pais terrenos, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Agora ele vai falar do Pai espiritual. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de... Então, duas palavras-chave aqui, duas tônicas aqui no nosso texto, né? Disciplina e santidade. Porém, Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. E agora vem o texto mais conhecido. Pode diminuir um pouquinho, William? Isso. Toda disciplina, com efeito, não parece ser motivo, naquele momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz um fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Então a palavra aqui é fruto pacífico, ok? O tema é esse, você já sabe. As pessoas precisam de disciplina. Preste atenção em que naquilo que um homem falou há 400, talvez 300 e poucos anos antes de Cristo. Olha o que ele disse. O começo é a parte mais importante de qualquer trabalho, especialmente no caso de uma criatura jovem e tenra. É justamente nessa época que se forma o caráter e a impressão desejada é mais prontamente aceita. Iremos despreocupadamente permitir que nossos filhos ouçam quaisquer conversas, recebendo em suas mentes justamente o oposto daquilo que desejamos que recebam? Vou repetir. Iremos despreocupadamente permitir que nossos filhos ouçam quaisquer conversas, recebendo em suas mentes justamente o oposto daquilo que desejamos que recebam? Agora eu vou ler da seguinte forma. Deus despreocupadamente vai permitir que seus filhos ouçam quaisquer conversas, recebendo em suas mentes justamente o oposto daquilo que ele deseja que recebam? Sabe quem escreveu isso? Foi Platão. Platão disse isso
entre 427 e 348 antes de Cristo. Mas a sensação que eu tenho é que Platão escreveu ontem isso. Quando a gente pensa em disciplina, qual é a primeira coisa que vem à mente? Eu já falei. Castigo. Não é mesmo? Castigo. Disciplina está relacionada a castigo. Mas qual é a definição de disciplina? Vamos pensar sobre isso. Vamos entender o que Deus está falando aqui. Porque alguns termos ao longo dos tempos, né, do tempo, ele vai tomando um sentido completamente diferente. E é importante a gente entender. A disciplina é geralmente definida como castigo que produz obediência. Esse conceito é errado. É um conceito limitado. E errado também. A palavra disciplina deriva do termo discípulo. Tanto disciplina como discípulo tem origem no termo latino chamado, no termo latino, pupilo, significando instruir, educar e treinar. Toda vez que você ouvir a palavra disciplina, você não deveria associar a castigo, mas você deveria associá-la a instrução, educação e treinamento. Tá já entendendo a diferença? A disciplina envolve a modelagem do caráter de uma pessoa. É modelar. Minhas filhas gostam muito de brincar de massinha. Elas apertam aqui, apertam ali, e elas dão a forma que elas querem aquela massinha de modelar. E aquilo é o nosso caráter. E Deus faz isso com a gente. Deus vai modelando o nosso caráter até que ele fique exatamente no padrão que ele deseja. Então a disciplina envolve a modelagem do caráter de uma pessoa, encorajando o bom comportamento e corrigindo aquele que é inaceitável. Pastor, e o castigo? O castigo é parte da disciplina, ele fornece uma restrição temporária. A função do castigo é fornecer uma restrição temporária. Então, o papel da disciplina visa encorajar e construir um comportamento nobre e adequado a fim de preparar você para os desafios da vida. Quando Deus está disciplinando você, Ele está preparando você, Ele está treinando você, Ele está instruindo você, Ele está educando você para você vencer todo e qualquer desafio da sua vida. Caramba! Mudou, não mudou? Está dando abrindo a sua visão, não está? Não está dando um novo entendimento para você? Sim ou não? Então continua comigo aí. Um bom jardineiro, ele cultiva e poda suas plantas a fim de obter bons frutos. A disciplina inclui tanto o cultivo como a restrição. Isso é importante. Por que eu tenho tanta certeza disso? Porque João 15, 1-2, ele fala sobre isso. Olha o que João fala. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, isso é importante você guardar agora, que não dá fruto, ele corta, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ele poda toda aquela que dá fruto. Podar é diferente de cortar, gente. Então, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus está falando isso em João 15. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta, ele tira fora, ele arranca aquilo ali. Agora, ele poda toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais frutos. Isso é disciplina. Disciplina é podar, é limpar, é tirar o excesso, é aquilo que não vai servir para você, é aquilo que vai ser bagagem extra, peso extra. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas é difícil você ter, na hora de viajar, 3 mulheres, a esposa e mais 2 filhas. Cada uma quer levar a metade da casa na bagagem. E durante alguns anos da minha vida eu tive um conflito muito grande sobre isso. Eu dizia, se vocês querem arrumar a casa toda para levar, tudo bem. Porque eu me lascava, desculpa o termo. Mas a verdade era que eu que tinha que carregar tudo aquilo.
Elas arrumavam e o acordo era esse: você carrega. Faça de conta que ela não está aqui. Aí, conversando com o pastor Horácio me deu uma ideia. Ele falou assim: ó, lá em casa é assim, eu compro as malas, o que der na mala elas levam. E quem arruma, leva. Cada um arruma, cada um carrega a sua mala. E eu comprei tudo de rodinha para não ter problema. Eu gostei da ideia. Aí eu fui lá e comprei as malas tudo de rodinha também. Aí eu fui, comprei a minha pequenininha, que é o que eu carrego aquilo ali mesmo. A outra pequenininha, comprei pequenininha. A Fernandinha queria uma mala do tamanho da casa. E eu falei, vou comprar uma maior para ela, tudo bem. A mala tem que caber no bagageiro do carro, certo? Ali é o que a gente vai levar. Eu fico pensando, amados, e a gente ajustou isso, graças a Deus. Hoje eu não tenho problema nenhum com isso, está todo mundo feliz. A mala chega aí assim, ó. Mas vai, cabe no carro. Dá lá no carro. E eu fico pensando o seguinte, que Deus ele não deseja excesso de bagagem na sua vida. Vai te atrapalhar na corrida. Vai te atrapalhar na carreira cristã. Vai atrapalhar você na sua condução. Eu estava estudando sobre alguns acidentes que acontecem nos carros com excesso de bagagem. Eles freiam menos. Eles têm uma resposta na frenagem muito menor. Eles têm um excesso de peso. Eles são mais suscetíveis a acidentes. Então isso tudo começou a me preocupar e eu comecei a pensar nisso na vida cristã, na nossa caminhada como cristãos. E eu percebi que o desejo de Deus com relação à disciplina é completamente diferente da visão cristã religiosa que as pessoas têm. As pessoas têm uma ideia de que Deus disciplina para ferir, para machucar as pessoas. E a visão de Deus com relação à disciplina, não. É tornar você mais leve, mais ágil, mais dinâmico, mais eficiente no decorrer da viagem. O propósito de Deus, ao disciplinar o seu povo, os seus filhos, a quem ama, como ele diz na sua palavra, é fazer com que você corra mais, corra melhor, ande melhor, seja mais rápido, seja mais efetivo, seja mais ágil, seja mais dinâmico, alcance mais, avance mais. Esse é o desejo de Deus. Então, pensando sobre isso e lendo esse texto de João, nós entendemos o seguinte: o maior desejo de Deus para as pessoas é que elas frutifiquem. E se você tiver com excesso de folha, excesso de peso, você vai ter mais dificuldades para frutificar. E uma árvore, quando ela é podada, ela frutifica de uma forma tremenda. Quando você tem uma pessoa habilidosa, um bom jardineiro, e que ele é um bom lavrador, como Jesus está dizendo aqui que o pai dele é, e ele sabe podar a árvore, ele sabe podar a parreira, Deus sabe podar você. Deus sabe limpar você. E você precisa ter essa confiança, essa segurança nessa noite, que quando Deus está disciplinando você, Ele está te instruindo, te educando, Ele está te abençoando. Amém? Treinando. Agora, olha que coisa interessante. Você já notou que as ervas daninhas, elas florescem naturalmente, sem nenhum cuidado? Não precisa. Você já plantou alguma erva daninha? Ninguém precisa plantar. Elas nascem. Então, treinamento é o que nós devemos fornecer aos nossos discípulos. Porque Deus está fornecendo isso para nós. Ao encarar a disciplina nesses termos mais amplos, nós compreendemos que os métodos a serem aplicados, eles são muito variados e muito maiores do que o que nós pensamos ou imaginamos. A disciplina inclui tudo que um líder faz ou diz para ajudar seu discípulo a aprender e a desenvolver-se na direção da maturidade. Ninguém que não é maduro frutifica. Uma planta, uma árvore, ela só dá seu fruto na sua maturidade, no seu tempo de maturidade, quando ela chega à maturidade. Então, a disciplina inclui tudo que um líder diz e faz para levar os seus discípulos, os seus liderados. Assim é Deus com você, para te levar à maturidade, para frutificar, e assim deve ser você com seus discípulos, para levá-los a frutificar. Deus não nos chamou para ferir as pessoas, para machucar as pessoas, para julgar, para condenar. Deus nos chamou para sermos instrumento de cura, de bênção, de crescimento na vida das pessoas.
Eu quero falar sobre isso um pouquinho mais sobre isso no final. Quais são os propósitos da disciplina? Os líderes devem se perguntar continuamente: qual é o objetivo final que desejo alcançar na formação dos meus liderados? Deus colocou pessoas sob seus cuidados. Qual é o objetivo que você tem com essas pessoas? O que você deseja alcançar na formação dessas pessoas? Então eu queria relacionar rapidinho alguns métodos de disciplina no meio da igreja. Você precisa saber disso hoje, porque Deus trata assim com você. Se você estiver vivendo isso, você vai encaixar, isso vai fazer sentido para você. A reação das pessoas à disciplina tem muito mais significado do que o método usado. Veja alguns princípios que você pode usar e achar úteis na disciplina dos seus filhos. Isso serve para seus filhos, isso serve para os seus empregados, isso serve para os seus discípulos, isso serve para a sua vida. Princípios, eles precisam ser adequados em qualquer circunstância. O princípio, ele serve para qualquer coisa, certo? Primeiro, a disciplina deve ser de acordo com a ofensa. A humilhação em público ou castigo em grupo poucas vezes dá resultado. Deus nunca nos humilha. Já reparou assim? Já reparou isso? Deus trata com a gente de uma forma muito especial. É difícil a gente ver uma situação aonde Deus, você vê como Jesus tratou com a mulher samaritana? Foi só ele e ela. Quando os discípulos chegaram, ele já estava lá no finalzinho da conversa com ela. Quando ele expôs as questões mais delicadas da mulher samaritana, eles estavam sozinhos. Lembra antigamente como a igreja fazia quando alguém pecava? Colocava o nome da pessoa no boletim, fazia reuniões. Eu lembro que eu vivia essas realidades. Eu tive que me submeter a elas, porque era a mentalidade daquela época. Envergonhavam as pessoas. Falavam para os irmãos o que aconteceu. E as pessoas eram envergonhadas, humilhadas em público. A disciplina não é isso. Isso não faz parte da disciplina. Isso faz parte da maldade humana. Isso faz parte do coração doentio das pessoas. Isso faz parte do desejo de envergonhar, de expor, de machucar o outro. Mas não é o desejo de Deus, não faz parte do caráter de Deus expor ninguém. Deus nunca expôs ninguém em público. Deus nunca fez isso. Jesus, quando estava na terra, veja que ele sempre tratou com seus discípulos no particular. Tinha o momento deles estarem servindo, deles estarem abençoando as multidões, orando por elas. Jesus estava sempre com os seus discípulos, mas em particular, Jesus tratava com eles. Jesus corrigia eles. Jesus disciplinava, treinava, educava, ensinava, instruía, corrigia. Segundo, nós não devemos usar de ameaça para com as pessoas. Aplica-se a punição ou abra-se mão dela. Nunca ameace fazer algo que você sabe que não pode ou não tem autoridade para fazer. É assim ou não é com os filhos? Eu vou te bater. Porque a gente associa a disciplina ao castigo. Eu vou te bater. Eu vou te bater. E aí nunca faz. Aí o que a criança faz? Ela toma espaço, né? Mas quando a gente chega em casa, ensina, disciplina é o quê? Filho, vem cá, sente aqui. Isso que você fez está errado. Papai e mamãe não concordam. Eu lembro de minha avó me disciplinando. Eu tinha um hábito, né? Quando era criança, mamãe estava falando algo e eu participei da situação e vi que não era bem como a mamãe falava. Aí o que eu fazia? Não, mamãe, não foi assim não. Aí um dia minha avó, sábia que era, falou assim: filho, vem cá. Sentou comigo. Minha mãe não fazia isso, não tinha esse discernimento, mas minha avó tinha. E eu lembro que minha avó já era cristã, foi ela que me levou para a igreja, ela que me ensinou a dar os primeiros passos na vida cristã. E minha avó falou assim: filho, vovó quer falar uma coisa para você. Quando sua mãe estiver contando uma história e você perceber que aquilo que sua mamãe contou não é exatamente o que aconteceu, você não fala nada. Quando chegar em casa, você vai falar assim: mamãe, aquilo que você falou não foi desse jeito, foi assim, assim, assim. Olha que sabedoria, hein?
E aquilo entrou no meu coração. Irmãos, eu tinha poucos anos de vida, talvez 13 ou 4 anos, mas eu me lembro dessa instrução até hoje, com 45 anos. Eu me lembro daquela instrução de minha avó. Isso é disciplina. Mas minha mãe e minha avó e meu pai, eles aprenderam a me disciplinar, a me ensinar, a me instruir, a me educar, a me corrigir, a me abençoar. Isso foi muito importante para mim. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando de coisas que nós vivemos como pais. Nós estamos com algumas dificuldades e nós perdemos a capacidade de ensinar os nossos filhos. E nós, como líderes na igreja, estamos perdendo a capacidade de ensinar os nossos irmãos. E nós precisamos resgatar essa capacidade, porque é essa capacidade que faz uma igreja forte. Porque se a disciplina for para educação, para instrução e para treinamento, né? Obrigado. Nós vamos ter uma igreja forte, nós vamos ter uma liderança forte, nós vamos ter jovens fortes, nós vamos ter adolescentes fortes, nós vamos ter mulheres fortes, homens fortes, e uma igreja que vai abalar as estruturas do inferno nessa cidade. Uma igreja cujas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não ameace, não use de ameaça para disciplinar, não faça isso. Corrija, mas não ameace. Terceiro, mantenha o mínimo de regras, mas exija o cumprimento das que forem estabelecidas. Na igreja tem que ter regras. Ah, pastor, não pode entrar com um copo descartável no salão. É uma regra pequena, é mínima, mas precisa ser obedecida. Pode haver uma exceção. Pode ter uma pessoa doente que precisa da água e a pessoa tem que trazer até aqui porque ela tem dificuldade de locomoção? Pode, mas isso é uma exceção. Mas a regra precisa ser cumprida de forma geral. Então, são questões da vida também. Vamos tirar essas questões de uso e costume, mas vamos falar da nossa vida agora, dessas questões de atitudes e de comportamentos, né? Você, como líder, precisa estabelecer regras para os seus discípulos. Ler a Bíblia é uma regra, é uma regra diária. Tem que ler a Bíblia, tem que passar um tempinho com a palavra de Deus. É uma regra mínima, é básica, mas precisa ser cumprida. Por quê? Porque a palavra de Deus vai trazer instrução para o teu coração, fé para o teu coração, entendimento das coisas de Deus para o teu coração, revelação para o teu coração, sabedoria do alto para o teu coração, vai trazer dons para o teu coração, vai trazer Cristo para a sua vida. É uma regra pequena, mas precisa ser cumprida. Então, um método de disciplina muito eficaz é o método da inspiração. Esse é o grande segredo da disciplina. Se os líderes são felizes e há contentamento no que eles fazem e na maneira santa em que vivem, surpreendentemente, esse transbordar de contentamento vai inspirar os seus liderados também. Não é? Você precisa ser e fazer tudo aquilo que seus líderes precisam ser e fazer. E isso precisa ser com alegria. Com alegria. A igreja não é um ambiente de regramentos, não, irmãos. A igreja não é uma escola de regras, pode ou não pode. Não, isso não é igreja. A igreja não é um lugar onde cada um fica vigiando cada um e fica vendo os defeitos, os pecados. Não, isso não é igreja. Isso não é igreja. A igreja é um lugar onde as pessoas inspiram umas às outras e não vigiam umas às outras. Onde as pessoas motivam umas às outras. Se você vê um líder de vida santa, você quer ser santo também. Se você vê um líder que tem uma certa habilidade, um irmão que tem uma certa capacidade, talvez de falar, de ensinar, de cantar, de pregar, você quer ser aquilo também. E isso é importante porque a igreja tem que ser esse ambiente de inspiração, de mostrar sempre o melhor. E é interessante que essas pessoas que precisam inspirar, elas não podem ficar vigiando, controlando, né? Não é esse ambiente da igreja. O ambiente da igreja é um ambiente de motivação, de inspiração. Esse tem que ser o ambiente da igreja. A disciplina
e o controle não funcionam a não ser que exista por trás delas amor, afeição, alegria. Preste atenção no que eu vou te falar. Os métodos de controle aplicados jamais são tão importantes quanto a consciência dos líderes e um espírito constante de querer ajudar a pessoa. A disciplina visa ajudar a pessoa. O irmão deve sentir a boa vontade e a afeição dos líderes. Irmão, um pai que disciplina o filho e o filho percebe que o pai não o ama, esse filho adoece. Ele sofre com aquilo. E é a mesma coisa, um novo convertido precisa saber que pode contar sempre com seus pais espirituais. Eles precisam saber disso. Os mais velhos na fé precisam passar essa confiança para os mais novos. A igreja não é um ambiente de punição e de regramento, mas de disciplina baseada em amor. Aleluia! Nós somos livres, irmãos. Ah, pastor, você viu lá fulano o que está fazendo? Ei, isso não é igreja não, isso é sinagoga de Satanás. Irmão que fica fofocando, que fica vendo o defeito dos outros, para falar com o pastor, nós não temos esse ambiente aqui não, viu? Graças a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Que eu nunca recebi nesses 12 anos um telefonema, pastor, olha aí, ó, o que fulano está fazendo. Não, graças a Deus. Eu tenho visto na liderança dessa igreja sempre o desejo de ver os seus liderados crescerem, florescerem, avançarem, alcançarem, prosperarem, desenvolverem e chegarem à maturidade da vida cristã. Graças a Deus. Às vezes a sinagoga de Satanás se parece muito com a igreja. A diferença de uma para outra, todas as duas têm a mesma coisa, mas uma não tem o amor. Uma não tem o amor. A igreja não é um ambiente de punição e regramento, mas de disciplina. O que é disciplina? Instrução, educação e treinamento, baseados no amor. Agora, tem uma coisa que eu preciso abordar com os irmãos, e isso é muito importante. Existem aqueles que não suportam a disciplina. Sempre vai acontecer isso. Sempre vão existir pessoas que não conseguem se adequar à disciplina. Infelizmente, há irmãos que agem e vão agir. De vez em quando nós vamos lidar com isso. E a gente precisa discernir isso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 15. Abra aí, Lucas 15, a partir do verso 11. 11, 12 e 13 somente. E nós, como líderes e como pais, nós precisamos ter esse discernimento espiritual para que a gente possa levar os nossos irmãos a um nível de comunhão com Deus. E esse nível de comunhão inclui arrependimento, inclui entendimento. Bota lá. Olha ali. Está ali, ó, no painel. Disse-lhe mais, é Jesus falando. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca, que me pertence, e repartiu-lhes, pois, os seus haveres, os seus bens. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali, naquele país, desperdiçou os seus bens vivendo como? Absolutamente. Se você é crente há mais de 10 anos, você já deve ter ouvido mais de 10 mil vezes essa história do filho pródigo. Sim ou não? Você já deve ter ouvido bem isso mais de 10 mil vezes. É difícil, é doloroso. O pai sofre, os líderes sofrem.
Não há em nenhum lugar na Bíblia, preste atenção no que eu vou te falar, isso é muito importante. Não há em nenhum lugar em toda a Bíblia onde diz que o pai ficou alegre com a despedida, a viagem do filho pródigo. Não há. Se você procurar em toda a Bíblia, você não vai encontrar um único lugar que diz que o pai, ele se alegra com a separação. O que o texto que nós acabamos de ler agora diz? E o que isso tem a ver com a disciplina? O texto diz que o filho deixou a casa do pai. Ele deixou a casa do pai. E uma coisa que é muito difícil para a gente entender tem a ver com a postura do pai. A gente fala muito sobre a atitude dos filhos, né? Do filho que partiu, que gastou tudo com as meretrizes, que desperdiçou, que depois passou fome, foi parar no chiqueiro, e lá no chiqueiro teve vontade de comer a comida do porco, dos porquinhos. Aí ele se lembrou da provisão e da providência que havia na casa do pai. Aí ele então se arrepende, se levanta e volta para a casa do pai, e o pai então o recebe. A gente conta muito essa história, mas vamos pensar agora na postura do pai. Vamos esquecer um pouquinho da atitude do filho, mas pensar que, embora o pai não quisesse que seu filho deixasse a sua casa, ele não insistiu, ou mesmo tomou os bens repartidos. Conta aí alguma... Talvez você fizesse isso. Pai, me dá aí uma grana aí, me dá a minha parte da herança. É uma indelicadeza fazer isso, porque o pai ainda estava vivo, ele não podia fazer isso. Isso demonstrava o coração daquele filho. Então ele agiu de forma errada, mas o pai, porque é bondoso, porque é doador, porque é galardoador, pai é presenteador, é da natureza do pai abençoar, é da natureza do pai dar, é da natureza do pai prover, ele deu. E o menino pegou as coisas poucos dias depois e disse assim: eu vou embora. E nós não vemos o pai insistindo: fica, filho. Filho, não vai não. Filho, você não pode ir. Nós também não vemos o pai tomando de volta os bens repartidos. Sabe o que isso fala para a gente? Que os dons, como diz a Bíblia, são irrevogáveis. Deus deu, deu. Deus nunca vai tomar o que ele te deu. Você pode estar no maior pecado, no maior chiqueiro, Deus não vai tomar. Ele deu. Ele é o pai. Você pode gastar erradamente. Quando a gente vê um pessoal desse aí cantando lá no carnaval, um chiclete com banana, um Bel Marques. Quando você vê uma Daniela Mercury, uma Ivete Sangalo, que tem uma voz linda, maravilhosa, foi o pai que deu. Você sabia disso? Foi o pai que deu. Foi o pai que deu. Mas eles estão usando dissolutamente, de forma errada. Estão usando o dom, a herança que o pai deu. A herança tanto pode ser o dom, a herança também é a vida. Estão usando de forma equivocada. Não estão usando na presença do pai, para agradar o pai, para engrandecer o pai, para louvar o pai, para dignificar o pai. Não, estão usando para benefício próprio. Então a gente não vê o pai dizendo assim para o filho: me dá aí tudo que eu te dei, você quer ir? Vá nu e cru, se vira. Não. Nós não vemos o pai tomando os bens repartidos, ou ainda indo atrás do filho pródigo, numa tentativa desesperada de demovê-lo da sua decisão. É estranha a posição do pai, não é? Sim ou não? Você agiria como esse pai? Você faria isso? Você agiria como esse pai? Pois o pai, ele simplesmente, ele não impediu o filho de partir. O pai não fez isso. Antes, ele aguardou e desejou o retorno do filho. Nós vemos agora o pai aguardando e desejando ansiosamente, e quando o filho voltou, arrependido, o pai o recebeu de braços abertos. Irmãos, prestem muita atenção no que eu vou falar com os irmãos agora.
Há muitas pessoas, muitas. Nós temos aqui talvez hoje umas 170 pessoas aqui dentro desse espaço. Eu acredito que para cada 170 pessoas que existam dentro desta igreja, existam milhares de outras lá fora, feridas, com pastores e com líderes. E elas deixaram a casa de Deus machucadas com essas pessoas. Elas literalmente foram colocadas para fora por conta da conduta maldosa, anticristã, anti-amorosa, uma conduta perversa dessas lideranças. Eu sempre digo o seguinte: se por fazer a coisa certa, alguém vai deixar a igreja, eu não posso me sentir culpado por essa situação. Eu não posso. Se por fazer a coisa certa, fazer da forma certa, alguém deixar a igreja, eu sofro, mas eu não tenho culpa daquilo ali. Agora, se eu errei com o meu irmão, eu vou fazer de tudo para reparar esse erro. Eu vou fazer de tudo para que esse erro seja corrigido. Mas, infelizmente, de vez em quando, nós vemos pessoas deixando a igreja exatamente por não entenderem essa questão da disciplina, o seu valor e a sua importância terapêutica para a sua vida e para a igreja. Toda disciplina tem o propósito de trazer cura. Toda disciplina tem a finalidade, é fruto pacífico de justiça. Nenhuma disciplina vai trazer um fruto ruim. Nenhuma disciplina vai ter uma consequência desastrosa. Não vai. Toda disciplina, ela trará fruto pacífico de justiça. Mesmo que num primeiro momento aquilo não pareça algo bom. É o que Hebreus fala. A disciplina no primeiro momento não parece algo bom, mas depois, no seu final, trará fruto pacífico de justiça. Então, eu estou dizendo isso porque há situações onde pessoas amadas, queridas, elas se afastam da casa de Deus, muitas vezes, o termo é duro, mas é a realidade, por rebeldia. É duro dizer isso, mas nesses casos, se a pessoa estiver obstinada em sua decisão errada, nem Deus vai mudar o coração desse irmão. Ele precisa se arrepender disso. E a nossa expectativa agora é de clamar ao Senhor e de esperar. Isso é importante. Isso iguala a atitude do pai. Irmãos, o pai não queria que o filho saísse. O filho saiu, mas o pai não ficou lá. Tomara que se dê mal. Essa foi a atitude do pai? Não. Tomara que quebre a cara agora. Ah, saiu, foi embora da minha casa. Tomara que o diabo te pegue aí agora. Tem gente que tem esse coração. São os vingadores de Deus. Jeová vai te pegar, viu? Tem gente doida aqui, gente. Tem muita gente doida nos púlpitos. Cheio de ódio no coração. Cheio de raiva. Cheio de rancor. Irmãos, nunca houve no meu coração uma expectativa de que alguém se desse mal porque deixou a nossa igreja. Pelo contrário. Eu falo de mim. Pelo contrário, às vezes eu sou tempestuoso, eu tenho um temperamento mais forte, mas Deus conhece o meu coração e sabe perfeitamente que o desejo do meu coração é que essa pessoa cresça, prospere, avance e se arrependa se for o caso. E volte. E volte. E volte para a comunhão. E volte para o amor. E volte para o relacionamento. E volte para a amizade. É importante a gente pensar nisso porque as coisas estão completamente transtornadas no nosso meio hoje. É necessário crer que o arrependimento brotará no coração das pessoas que tomaram decisões erradas. Mas é necessário também ter uma expectativa correta no nosso coração.
Você pode disciplinar alguém, você pode punir alguém, você pode se colocar como um instrumento de Deus para açoitar, para ser o castigo. Nós estamos lendo o livro de Criptonita, ele fala sobre isso. Deus, ele vai mandando os avisos, ele vai mandando pessoas, ele vai mandando as circunstâncias, ele vai mandando, ele permite, sabe, amados? Deus permite certas coisas que aconteçam, que certas coisas aconteçam com a gente, porque aquilo são instrumentos do Senhor para nos fazer voltar arrependido. Amados, em algum lugar diz na Bíblia que Deus, ele criou a pobreza, ele mandou aquela fome, ele levou aquele menino para o chiqueiro. A Bíblia diz isso? Não, mas foram circunstâncias que Deus usou. Deus usou aquelas circunstâncias para levar o filho pródigo ao arrependimento. Deus não tirou o dinheiro dele, Deus não colocou uma doença nele para ele gastar com médicos. Não foi nada disso, não aconteceu nada disso. Pelo contrário, ele gastou o dinheiro de forma dissoluta. Então houve, por uma situação do acaso, uma pobreza, uma miséria, uma fome naquele lugar. E por causa disso, aquele menino foi para os chiqueiros apacentar porcos. E ali naquele lugar, de repente, ele caiu em si. Mas em nenhum lugar, na Bíblia inteira, diz que Deus criou aquelas situações para punir aquele menino. Porque nosso Deus é amoroso, nosso Deus, amados, ele conhece, Deus sabe das nossas necessidades. Deus, ele usa circunstâncias para nos fazer voltar. Ele não usa circunstâncias para nos matar, para nos ferir, para nos jogar no inferno. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. E se ele não tem, você também não deve ter, não. Porque se você tiver, tem alguma coisa errada. Deus não tem prazer na morte do ímpio e você também não deve ter. O seu coração tem que ser igualzinho ao coração de Deus. Que ele volte, que ele se arrependa, que ele se quebrante, que ela se submeta, se sujeite. Essa tem que ser a expectativa do nosso coração, porque nós somos filhos amados, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. São nessas horas que nós podemos perceber o quão firmadas as pessoas estão na fé, na palavra e na comunhão da igreja. Quando o filho pródigo quis deixar a casa do pai e viver a sua vida, o pai não o impediu. E esse é um ensino importante. Deus não deseja ver seus filhos distante dele, mas há filhos que só vão valorizar a casa do pai quando experimentarem o sofrimento do mundo. E isso não precisa trazer alegria para o nosso coração. Está vendo? Eu estava certo. Está vendo? Você saiu e quebrou a cara. Está vendo? E sabe aquele contentamentozinho do eu estava certo? Não, isso não tem que ter no nosso coração, não. Porque não havia no coração de Deus. Infelizmente, muitos vão experimentar o sofrimento do mundo. O mundo ensina com sofrimento, mas ensina que nenhum de nós possa deixar a casa do Pai por rebeldia ou vontade própria, mas sempre por uma direção de Deus. Sempre para um propósito nobre, maior. E eu queria encerrar, dizendo para os irmãos que nós estamos vivendo um momento difícil na nossa igreja. Estamos, amados. O pecado atinge todos nós, aflige todos nós. Mas é preciso ter um olhar de misericórdia. É preciso confrontar, é preciso chamar a atenção. Mas nós não podemos jogar as pessoas no meio da rua, não. Esse não é o nosso papel. Não. Se alguém deixar a igreja, quiser deixar o ministério, deixar a casa do Pai, por uma decisão própria, por uma atitude errada, por uma percepção equivocada, o desejo do nosso coração sempre volte, venha, volte para cá. Nós estamos com os braços abertos. Volte para cá. Esse é o seu lugar. Essa é a sua casa. Aqui é a sua casa. Você viu como o pai estava? Ele estava esperando o filho. E antes que o menino chegasse em casa, o pai, na atitude arrependida do filho de volta, porque o retorno é uma atitude de arrependimento.
Quando o pai viu o filho, o pai simplesmente correu. E a Bíblia diz que ele abraçou o garoto e ele restituiu o garoto, o seu filho, à posição de filho. O filho dizia: eu não mereço, eu não sou digno, eu não preciso, eu não posso ser teu filho, porque o pecado que eu cometi foi muito grande. E o pai disse: não, quem é filho, é filho. E se está arrependido, então precisa ser restituído, precisa ser honrado. E o pai traz anel, roupas novas, sandálias novas, para dizer para todo mundo que aquele menino estava sendo reposicionado à posição de filho. Estava sendo reposicionado à posição de filho amado. Não há espaço na casa de Deus para empregados. Na casa do Pai é lugar de filhos, e não de empregados, de filhos. As pessoas precisam de disciplina. Muitas vezes as pessoas, elas não são disciplinadas, não são confrontadas, não são colocadas no caminho, e elas não conseguem entender a disciplina. Mas nós, como crentes maduros, precisamos entender que o propósito de Deus através das nossas vidas também é nos disciplinarmos, nos usar para treinar uns aos outros, educar uns aos outros, instruir uns aos outros e abençoar uns aos outros. Fica de pé em nome de Jesus.